Deus. Aí é que mora o perigo. É aí que Deus fala com cada um de nós. Porque amar, Deus te ama, eu tenho certeza absoluta disso. Você limpinho, você sujinho, Deus vai te amar. O problema é que a palavra, ele diz para o Malaquias assim, ó, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E não tem nem como explicar como é que eu amo Israel. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Malaquias. O ato, a atitude que eles têm feito, isso tem feito o meu coração ficar magoado. O desrespeito, a desonra tem magoado meu coração. Porque eu tenho ensinado durante tantos e tantos anos que quando se busca Deus em primeiro lugar, eu faço da obra. Quando o crente entender isso aqui, ó, não só aqui, mas como aqui também, você vai perceber o versículo que Jesus justificou. Troca comigo o fardo e o jugo. Tira o jugo, me dá. Tira o fardo e me dá. Porque tem que ser diferente, tem que ser especial. O que Jesus estava querendo dizer? Primeiro, não existia jugo sobre ele, porque só existe jugo em cima de pecador. É o que diz o livro de Levítico. O jugo é gerado por maldição, o jugo é gerado por desobediência. Amigo, Jesus não pecou. Não existia transgressão sobre Jesus. Como é que Jesus está dizendo? Troca o jugo. Troca o fardo. Jesus não estava querendo dizer isso. Jesus estava dizendo para mim e para você, você precisa aprender a guardar o segredo do céu. Me agrada primeiro, que eu faço o resto. Dá o melhor para mim, que eu faço o resto. Me ama primeiro, que eu faço o resto. Ora primeiro, que eu faço o resto. Se consagra primeiro, que eu faço o resto. Teme primeiro, que eu faço o resto. Se separa primeiro, que eu faço o resto. Se santifica primeiro, que eu faço o resto. Quando o crente entender isso, amigo, o resto é mais fácil. Porque a gente vai passar por luta, vai dizer, olha a luta. Ele vai dizer assim, fica tranquilo, que quem está atrás de você é o Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos. Deixa eu fazer a obra. O problema é que o povo de Israel misturou as coisas. Se tornou tão íntimo, tão alegrado, porque as coisas já tinham acontecido, que esqueceu de buscar Deus em primeiro lugar. Esqueceu de exercer a sua função de honrar a Deus. É o que eu vou dizer para você. À medida que você aprende a honrar a Deus, é à medida que Deus vai honrar você nessa terra. Deus vai dar corda para aqueles que têm aprendido a depositar suas energias aos pés do Senhor. Deus vai te exaltar à medida que você tem colocado Ele sobre o altar. Deus deu recado. Avisa o povo. Eu quero mudança. Eu quero honra de verdade. Eu quero corações quebrantados de verdade. Eu quero sinceridade de alma. Não adianta rasgar veste, não. Porque os homens vêm e dizem, está sofrido. Ai, coitado, está sofrido. E eu olho por dentro, rasgou a veste, mas não rasgou o coração, não tirou o orgulho, não tirou a vaidade, não tirou os princípios que se afastam de mim. Está rasgando para o homem, para mim não. Ele falou para o Malaquias, avisa o povo, precisa ter uma mudança aí. Porque eu não quero parar na reconstrução do muro. Aqui, ó, para de ser medíocre, amigo. Eu não quero reconstruir seus muros e construir a casa lá dentro. Eu quero que você seja honrado. Israel é a menina dos olhos de Deus. Tem que ser derramado sobre a tua vida a promessa. Tem que ser derramado sobre a tua vida a vontade de Deus. Tem que ser derramado sobre a tua vida o querer de Deus. Para de bobagem, avisa o povo que precisa de mudança. Malaquias deu recado. Mas o povo não obedeceu, não ouviu. Não respondeu. Sabe qual foi a resposta de Deus? Aí Deus falou assim: é isso que vocês querem? É essa vida morninha que você quer? Porque eu tenho dito, não dá para brincar não, amigo. Ou você é frio porque não conhece, ou você é quente porque tem a palavra revelada.
O morno gera silêncio. O morno eu paro de falar. Porque o desejo do meu coração é ter intimidade. Os que estão frios, porque não conhecem, que eu quero me revelar a eles, com poder e com autoridade. E os quentes, esses eu quero pertinho de mim. Esse eu quero entregar a eles segredos poderosos. Eu quero usar eles nessa terra. Mas o morno, amigo, não dá não. Porque o morno eu não dou conversa para eles. O morno eu fecho a minha boca e deixo ele esperar. Eu dou o tempo, o meu silêncio, para ele refletir. Porque o morno já teve a experiência de conhecer a palavra. O morno já ouviu o que agrada ao meu coração. Não faz por conveniência. Aí eu fico aborrecido. 400 anos de silêncio absoluto. Amigo, ficar um dia orando, Deus não responder. Orar 2 dias, Deus não responder. Orar 1 mês, Deus não responder. Já tem gente aqui arrancando os cabelos. Você imagina 4 gerações. 400 anos sem ouvir Deus responder se pode ou se não pode. Se está bom ou se está ruim. 400 anos no silêncio absoluto. Fala para esse irmão que está ao seu lado. Não vai acontecer. Nem comigo, nem com você. Porque nós aprendemos a honrar o Senhor de todo o nosso coração. Sabe qual é o maior orgulho que eu carrego na minha vida? É que eu tenho tido o privilégio e a oportunidade em Deus de ensinar a igreja a cultuar da forma certa. É um orgulho da minha vida, é poder ouvir Deus e ser instrumento de poder entregar a palavra, aquilo que Deus tem me ensinado. E poder ensinar a igreja o caminho que agrada o coração de Deus. Porque, amigo, não tenha dúvidas, porque quando eu agrado o coração de Deus, Deus faz tudo por mim. O possível e o impossível, Deus faz tudo por mim. Porque na hora de olhar, Ele vai dizer assim, não é Esaú não, amigo, é Jacó. É aquele que obedece, é aquele que foi chamado, é aquele que é escolhido, é aquele que tem aprendido a sacrificar, aquele que tem aprendido a dar o melhor tempo. Eu vou dar o meu melhor para Ele. Depois de 400 anos do silêncio absoluto de Deus, chegou a hora de Deus revelar a grande promessa dele para a terra. Anda um pouquinho só com a sua Bíblia e vamos ler Mateus. Mateus, eu quero ler o capítulo 2. Já vou terminar. Vou te dar um exemplo do que aconteceu. Mateus capítulo 2. Eu vou ler desde o primeiro versículo para a gente conseguir entender. Achou aí? Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegravam-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Olha aqui para mim. Depois de 400 anos de silêncio absoluto,
chegou o tempo de Deus cumprir a promessa dele sobre a terra. E é o que eu vou dizer. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Por mais que Deus estivesse magoado com o povo, por mais que Deus estivesse triste, aborrecido por causa do pecado, da transgressão, do esfriamento, do afastamento, Deus tinha que cumprir a palavra dele. A palavra que já tinha sido anunciada tantas e tantas vezes precisava se cumprir. Porque a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que existe sobre a terra. E chega o tempo então que o nosso Jesus, diga graças a Deus, o nosso Jesus veio à terra, veio nascer. E a Bíblia diz que existiam reis do Oriente. Eram reis de distintas localidades. Os três não governavam o mesmo lugar. Cada rei era de uma região. De uma parte, de um país, vamos dizer assim. E eles então, ímpios. Pô, pastor, não avacalha não. Tiveram a experiência sobrenatural de ver Jesus. É amigo, mas ímpio. Por que ímpio? Porque adoravam a estrela. A maioria eram estudadores, especialistas em estudar astrologia. E por estudarem profundamente a astrologia, eles sabiam que existia uma determinada sinal no céu que manifestava o nascimento de um rei poderoso, um grande governador sobre a terra. Então, de tanto estudar astrologia, a estrela apareceu. E um foi avisar o outro: amigo, você viu a estrela? Eu vi. Pois é, nasceu um rei poderoso. Nasceu um rei poderoso sobre a terra. Nós temos que ir lá encontrar esse camarada. Porque eu sou rei, você também é rei, mas esse é diferente. Esse é poderoso, vai fazer diferença sobre a terra. Fizeram as malas com os servos. Posso falar? Rei não anda sozinho em cima de um camelo magro, tantos e tantos dias de viagem. Eles saíram a parte do Oriente, então assim, muito distante da nação de Israel, e vieram em direção a Israel por muitos e muitos dias de caminhada, com os seus súditos, com os seus servos, carregando as suas malas, suas roupas, suas coisas. E quando eles chegam a Israel, eles procuram a autoridade do local. Eles procuram o rei Herodes. E chega para o rei Herodes, nós vimos, nasceu aqui, porque a estrela nos trouxe até aqui. Esse era o sinal. A estrela nos trouxe até aqui, amigo. Quem é o rei dos judeus? Quem foi esse que nasceu, que vai ter um poder poderoso sobre a terra? O rei Herodes foi pego de surpresa. O rei Herodes falou para ele assim: rei dos judeus? Que história é essa, amigo? A gente entende astrologia. A estrela mostrou no céu que o rei poderoso nasceu, e ela veio andando com a gente até mostrar que essa terra era essa terra aqui. Nasceu o rei poderoso. O coração de Herodes se fechou. Ele falou assim: quem pode ser mais poderoso que o rei Herodes? Mesmo que seja um bebê, esse cara vai morrer. E não pode ser maior do que eu. E o rei Herodes disse para ele assim: nós vamos descobrir onde ele vai nascer. Chamaram os escribas. Quem são os escribas? Os homens que copiavam as histórias dos profetas. Chamaram esses homens. Vocês já leram algum texto aí nas escrituras que fala a respeito do nascimento de um rei poderoso? Aí disseram: tem sim, tem sim. E está dizendo que é em Belém de Judá. Que é o versículo que está aí na sua Bíblia que você leu. Aí o rei Herodes falou assim: pelos escritos é em Belém de Judá. Ele falou: nós vamos para lá. Aí o rei Herodes falou assim para ele: então vai. Mas quando você achar, você volta e me conta, porque eu também queria adorar ele. Mentira, amigo, não queria adorar nada. Queria pegar ele e arrebentar ele. Vai, adora e depois volta para me contar. E os reis magos continuaram a caminhada. Chegaram, encontraram Jesus. Vou só explicar por esclarecimento. Não encontraram Jesus na grutinha. Não encontraram Jesus onde Jesus nasceu. Por quê, pastor? Porque a caminhada era de muitos dias. Saí
da fortaleza do Herodes até onde é Belém da Judá, a pé, amiga, era caminho de 3 dias, 4 dias. Fora o tempo que a Bíblia diz que o rei Herodes chamou ele e falou assim: que dia exatamente a estrela anunciou que esse rei nasceu? Lembra que está escrito aí na sua Bíblia? Aí ele diz assim: e ele me falou o tempo exato do nascimento do menino. Aí no versículo, deixa eu só conferir aqui, no versículo 11, diz assim: entrando na casa, viram então avacalhou tudo, porque ele não diz entrando na gruta, que também não era gruta, mas vamos dizer assim, entrando no lugar do nascimento. Aí está escrito aqui, entrando e a vertente do original em grego não adianta, amigo, é casa residencial, casa onde a família mora. Então ele não estava na estrebaria, ele não estava no lugar onde eles dizem que... Não. Os reis magos chegaram, ele já estava numa casa. Maria já tinha gerado. Com 8 dias, Maria levou Jesus para circuncidar, e Jesus era judeu. Depois, com 40 dias, com 8 dias, levou para circuncidar. Com 40 dias, levou no templo em Jerusalém para consagrar. Lembra da história do casal das pombinhas? Consagrou, voltou para Belém, que estavam morando já numa casa. O neném já tinha nascido há bastante tempo. Aí chegam os reis magos. Encontra o menino do braço de Maria. Aí a Bíblia Sagrada diz que eles se prostram e o adoram. E depois que eles se prostram e adoram, aqueles reis começam a tirar dos seus tesouros presentes poderosos. Aqueles reis tiram ouro, tiram incenso e tiram mirra. E entregam para Jesus. Pastora, avacalhou tudo. O que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que o ímpio saiu lá do Oriente, debaixo de uma profecia estelar, debaixo de um sinal das estrelas, sem conhecer o meu Jesus, sem conhecer a história do Redentor, sem conhecer a história poderosa do Messias, sem ter experiência como os profetas de Israel tinham a respeito da chegada do Todo-Poderoso. Eles andaram por muitos e muitos dias no meio do deserto, carregando as suas coisas atrás de um sinal da estrela. Muitos dias se passando, atrás de um encontro com o rei dos judeus. Até que eles encontram Jesus nos braços da mãe, dentro de uma casa. Ali então eles se prostram, adoram a Jesus, se entregam para Jesus os melhores presentes que eles podiam trazer. E eu fiquei pensando na minha insignificância, na pequenez da minha mente. 400 anos de silêncio absoluto. Pelo amor de Deus, será que não tinha uma pessoa dentro da nação de Israel? E que Deus pudesse se levantar e dizer: hoje é o dia mais feliz da minha vida, meu filho está nascendo. A Bíblia relata para nós que um anjo anunciou do campo de Boaz a um grupo de pastores. Pessoas pequenas, pessoas humildes, trabalhadoras, os grandes sacerdotes, a geração que enchia a boca para dizer que servia ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Ninguém foi avisado, ninguém ouviu a voz para poder contemplar e adorar aquele que havia nascido. O anjo apareceu e disse: amigo, hoje tem festa no céu, o Filho de Deus, Jesus Cristo, acabou de nascer. Os pastores se alegraram, um grupo de pastores. E eu tenho reis que camelaram o deserto por dias após dias, para chegar até o lugar onde Jesus nasceu sem conhecê-lo. Para quê, pastora? Para adorar, para reconhecer o seu senhorio, para reconhecer a autoridade que lhes foi mostrada e apresentada.
Levaram para Jesus uma oferta de ouro. O que significa essa oferta de ouro? Uma oferta que se dá a reis, governadores, homens poderosos da terra. Ofereceram para Jesus uma oferta de incenso, que era uma oferta que só se dava a sacerdotes, pessoas que trabalhavam diretamente com o espiritual, com a vida espiritual. Entregaram a Jesus Cristo mirra, que era o presente que se dava aos profetas, grandes profetas dessa terra. Porque a mirra simbolizava a aliança de uma morte curta, de uma ressurreição em Deus, de uma vida eterna, de um contínuo de uma vida eterna. Eles levaram para Jesus 3 ofertas poderosas. Vou terminar. O que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer, amigo, que eu conheço meu Jesus. Eu quero dizer que eu conheço o propósito pelo qual Ele veio à terra. Eu quero dizer que eu não estou como leigo nessa história, não. Eu sei exatamente por que Ele veio, para quem Ele veio e por quem Ele veio. Eu sei exatamente a função dEle. Eu sei exatamente o que Ele fez, o que Ele rendeu, o que Ele conquistou, como Ele se deu por mim e por você. E eu não consigo trazer o ouro, quanto mais o incenso e a mirra. Meu coração fica pesado de trazer o ouro. Você imagina ter que trazer o incenso, que é o sacrifício, e ter que trazer a mirra, que é a honra daquele que tem poder profético sobre a minha vida e a tua vida. Os camaradas não conheciam Jesus e vieram de tão longe para adorá-lo. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Qual tem sido a tua caminhada para honrar a Jesus? Quantas léguas você está disposto a andar só para se prostrar aos pés dele? Pastora, não fala heresia, não. Jesus está vivo, Ele está aqui entre nós, não precisa andar muito, é amigo. Eu não estou falando na linguagem literal, eu estou falando de uma linguagem simbólica. A gente precisa estar disposto a adorar e a honrar ao Senhor em qualquer lugar, de qualquer forma. Do melhor que a gente tem para dar, é com o meu ouro, sim, é com o meu sacrifício, é com o incenso, é com a minha lágrima, é com o meu choro, é com o meu gemido, é com o meu constrangimento. Eu preciso estar disposto a honrar Ele. Eu preciso estar disposto a colocar diante do altar de Deus a mirra e dizer para Ele: Tu és profeta na minha vida, tudo que o Senhor tem dito a meu respeito, a meu favor, eu sei que é o melhor para mim. Entregar para Jesus, adorá-lo e honrá-lo com o que eu tenho de melhor. Eu fico pensando, meu Deus, os camaradas têm jogo de futebol no domingo, fica preso na televisão. Vou no próximo. Eu não tenho problema nenhum com futebol, eu gosto de futebol, amigo. Mas eu não consigo trocar o tempo que eu tenho para adorar ao meu Senhor por causa de uma bobagem de futebol. Porque eu leio um texto desse, de Mateus capítulo 2, só isso esmaga meu coração. Esse camarada não tinha ideia de quem era o Jesus. Eles chamaram de Jesus de rei dos judeus, de uma autoridade dessa terra. E eu e você sabemos que Ele é a maior autoridade do céu. Não existe outro que tenha um nome tão grandioso e tão poderoso, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Alguém que cumpriu todo o seu propósito perfeito, sem cometer um só erro, sem burlar uma lei, por amor à minha vida e à tua vida. Eu vejo Deus repetindo o discurso a Malaquias. Eu continuo amando Malaquias, você entende? Mas eu vou dizer uma coisa para você, Malaquias. Daqui a 400 anos vou ver um camarada lá do Oriente, os reis ímpios, que mexe com astrologia, tudo que não agrada o meu coração, pois é. Mas eles vão trazer o melhor para adorar, porque mesmo sem conhecer, eles aprenderam a valorizar a autoridade. E eu tenho uma casa que eu dou amor. Eu tenho filhos que eu amo. Eu tenho filhos que eu trago a palavra, que eu cuido, que eu resguardo. Onde eles estão? Que não tem trazido a oferta
que não tem trazido a verdadeira honra ao meu altar, ao meu Senhor. Amanhã nós vamos celebrar o Natal. E hoje é o dia que você vai fazer como aqueles reis magos fizeram. Você vai trazer a sua oferta ao altar. Deposita o teu coração aqui no altar essa noite. E diga para o Senhor: Senhor, me perdoa. Se algumas vezes eu fui negligente, me ensina a te honrar. Como aqueles ímpios fizeram, de tão longe. O que melhor que eles tinham, sem entender. Porque eu te entendo, eu sei quem tu és. Eu preciso dar o valor, na mesma promoção, a tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Se você quer aproveitar esse momento para renovar os seus votos com o Senhor, se prostrar no altar de Deus, sai do seu lugar, vem aqui. Vamos adorar junto ao Rei dos Reis essa noite.